Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal História em Ação. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. E esse vídeo da Primeira Guerra Mundial tem a colaboração, a participação da Universidade Unicesumar, aqui do Polo de Paracambi. Lá na Unicesumar você tem a possibilidade de cursar mais de 80 graduações, né? Você tem muitas escolhas, a possibilidade de escolher entre mais de 80 cursos de graduação, de pós-graduação e cursos também de especialização. É uma universidade formidável, eu estudo lá e pesquisei bastante antes de entrar e todos os comentários eram muito bons a respeito da Unicesumar, sobre a direção do meu queridíssimo amigo Didi, o professor Didi, tá ok? Eu faço uma pós-graduação lá, como eu estava falando, em História, Cultura e Literatura Afro-Brasileira e Indígena. E super indico a Unicesumar, uma faculdade de excelência. Se você quer fazer o seu curso, faça lá na Unicesumar, tá ok? Então, galera, qual era o contexto, então, da Primeira Guerra Mundial? Os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Era o seguinte, a Europa vivia um período de paz e prosperidade, tá? Desde 1870 a 1871, quando ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, a Europa vivia um período de paz e prosperidade. Então, naquele ano de 1914, já se passavam 43 anos de paz e de absoluta tranquilidade. Mas isso entre aspas, tá ok? Então, nesse contexto da paz, né, e tranquilidade, nós tivemos um período de várias inovações, invenções tecnológicas, o avião, o automóvel, a eletricidade se firmando, né? Armamentos, a indústria cada vez mais evoluindo. Então, era um período de absoluta efervescência, chamada Belle Époque, que tinha como centro a cidade de Paris, a referência, né? Todo aquele renascimento da tecnologia. Naquele momento era um período em que todos eram relativamente prósperos. É claro que haviam camadas da sociedade que viviam ainda sobre explorações de jornadas longas de trabalho, mas numa visão geral, numa visão capitalista, era um período próspero de grandes inovações tecnológicas, de uma maneira em geral para o continente. E como eu disse, haviam se passado 43 anos desde 1914, daquela Guerra Franco-Prussiana, onde a França perdeu para a Alemanha os territórios da Alsácia e da Lorena, causando então o revanchismo francês. Então, a partir desse ponto, a gente já pode observar que a França estava insatisfeita, né? Mesmo tendo Paris como centro de todas aquelas inovações, nós tínhamos os franceses que guardavam um ódio muito grande da Alemanha, que tinha se emancipado, né? Proclamado a sua independência, tinha se firmado como nação. A Alemanha em 1871, nessa guerra que foi tão rápida, né? De 1870 a 1871. Então, os franceses, eles guardavam um rancor pela Alemanha, por essa expansão territorial da Alemanha, essa nova nação que surgia, né, das cinzas da antiga Prússia. E esse revanchismo francês, ele era compartilhado nas escolas, nas igrejas, na sociedade de um modo geral, essas perdas desses territórios para a Alemanha. Essa paz armada também camuflava outros aspectos, como na região das Balcãs. A região das
Balcãs, na Península Balcânica, né, lá na Europa Central, também era tipo um barril de pólvora, né? Haviam várias efervescências ali. A questão dos nacionalismos exacerbados, pessoas que tomavam para si a questão do patriotismo, do nacionalismo exacerbado, a questão das etnias, das culturas, das religiões específicas de cada povo. E dentro daquela região haviam várias etnias eslavas, isso é, pertencentes a povos de origem eslava, da etnia eslava, povos eslavos. E esses povos eslavos, eles faziam um antagonismo com relação aos impérios que lá estavam. Por exemplo, nós tínhamos dentro da Península Balcânica o Império da Áustro-Hungria e o Império Turco-Otomano, dentro da Península Balcânica. E a Sérvia, por exemplo, que era um território eslavo, que tinha adquirido recentemente a sua independência, não aceitava a dominação da Áustro-Hungria, principalmente com relação à Bósnia-Herzegovina. Então a Sérvia não aceitava isso. A Sérvia queria que todos os povos de origem eslava se unissem em um único território, fosse um território só. Era chamada a Grande Sérvia. A Sérvia, então, tinha esse movimento de se tornar a Grande Sérvia, unindo todos os povos eslavos da península em um só território, a Grande Sérvia, que estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, a Sérvia, esse país independente recentemente, né, adquirido sua independência não havia muito tempo, em 1878, a Sérvia adquiriu sua independência e não aceitava ser subjugado pelo Império Austro-Húngaro, não aceitava que os outros povos fossem subjugados pela Áustria-Hungria. Então, esse campo de tensões, ele pegava toda a Península Balcânica, essa questão dos nacionalismos exacerbados. Na Alemanha também nós tínhamos uma outra questão nacionalista, que era a questão da expansão do pan-germanismo, né? A Alemanha, ela queria também reunir numa só nação todos os povos, né, de etnia germânica, todos os povos de etnia alemã numa só nação, quer dizer, um novo Reich, né, que deveria nascer em proporções maiores, o pan-germanismo, né? A Alemanha queria isso, a união de todos esses povos também. E a Alemanha também se ressentia do fato, e naquela época, né, nós sabemos que houve uma grande expansão imperialista, né, dos povos da Europa, das nações europeias. As potências europeias, elas tiveram sua grande expansão imperialista e para escoar seus produtos e fomentar o seu comércio e suas indústrias, elas começaram a dominar regiões, nações da África e da Ásia. Então, cada nação europeia ficou com uma porção de territórios na África e na Ásia. Como a Alemanha tinha chegado um pouco depois, era uma nação relativamente nova, era uma nação nova, aliás, bem nova, né? Em 1871 conseguiu se firmar como nação, se autoproclamou, né, a Alemanha um novo país. Ela também queria uma parte da fatia daquele bolo das colônias, né, daquela expansão imperialista, em que França e Inglaterra tinham uma grande parte dos territórios, tanto na África quanto na Ásia, principalmente na África. Então a Alemanha, essa nação recém-formada, queria uma parte da fatia daquele bolo. Então havia vários conflitos então em questão no continente europeu naquela época, como a gente pode observar. E qual foi o estopim disso tudo, né? O que gerou essa bomba
prestes a explodir, né, de uma hora para outra, né? Todas essas tensões. E tem mais, a Alemanha também, vendo, né, o desenvolvimento da Inglaterra, ela como uma nação recém-criada, ela começou também a investir na sua marinha de guerra e na sua frota naval, principalmente. E no aspecto industrial, também na parte das indústrias, da tecnologia, e começou a rivalizar com a toda poderosa Inglaterra e começou até a passar a Inglaterra. Tem isso também, mais essa tensão. A Alemanha começa a crescer muito rapidamente em termos tecnológicos e também de armamento, porque nesse momento, devido às tensões, né, camufladas por aquele período da Belle Époque, essas tensões, essa paz armada por debaixo dos panos, a guerra já começando a se estruturar, a Alemanha também almejava ser a nação mais poderosa da Europa e, quiçá, do mundo, tá ok? E qual foi o estopim para o início da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial? O estopim foi o seguinte: faltava só um pontapé, né, para que a guerra se iniciasse. O estopim foi o seguinte: lá na Bósnia-Herzegovina, né, na Península Balcânica, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francis Ferdinand, e sua esposa Sofia foram assassinados na capital da Bósnia-Herzegovina, lá em Sarajevo, por um nacionalista sérvio, um rapaz bósnio, de nome Gravilo Príncipe. Esse rapaz era um nacionalista sérvio e fazia parte daquele movimento, lembra que eu falei da Grande Sérvia? E esse rapaz assassinou a tiros o arquiduque Francisco Ferdinand, aliás, para ser mais exato, né? Francis Ferdinand. Ele assassinou a tiros, ele e sua esposa, na Bósnia, né? Na Bósnia-Herzegovina, na capital Sarajevo, na Bósnia, lá na Bósnia, né? na Península Balcânica. E o Império Austro-Húngaro, de imediato, ela culpou a Sérvia. Só que esse grupo era o grupo Mão Negra, e era um grupo meio que clandestino, que atuava de uma maneira assim, meio que underground, né? Uma maneira assim, meio que rebeldes, e o próprio governo sérvio não apoiava muito essas ações ideológicas expansionistas desse tipo. Mas não teve jeito. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo atentado fatal e fez algumas reivindicações à Sérvia, e a Sérvia se esforçou para obedecer todas essas reivindicações. A Sérvia, para ser mais exato, ela só não obedeceu a um acordo, a um tratado que o Império Austro-Hungria exigiu dela. Isso foi o suficiente, este quesito único que não foi obedecido, foi o suficiente para que a Áustria declarasse guerra à Sérvia e começasse a querer invadir o território sérvio. Foi o pretexto para esta invasão. Mas o que aconteceu? A Rússia, né, a imensa Rússia, logo ali do lado, era aliado da Sérvia, porque ela também é um país de origem eslavo. Então, ela era aliada da Sérvia. E na medida que o Império Austríaco declarou guerra aos sérvios, a Rússia, ela começa a mobilizar suas tropas para as fronteiras com o Império Austro-Húngaro. Aí o que acontece? A Alemanha, ela pede ao czar Nicolau II da Rússia que retire as suas tropas das fronteiras com o Império da Áustria e também com o da Alemanha, porque a Alemanha é logo ali do lado e faz fronteira com o Império Austro-Húngaro. Então, as tropas russas também
pegaram uma parte das fronteiras ali da Alemanha. E o Kaiser alemão, ele pede que o Kaiser alemão, Guilherme II, ele pede que as tropas russas se retirem. E diante da negação das tropas do czar, o que acontece? A Alemanha declara guerra à Rússia. Por quê? Haviam duas alianças, uma firmada em 1822, não sei se é essa, 1872, 1822, não me lembro, que eu vou colocar aqui, que é a chamada Tríplice Aliança, que é uma aliança formada pela Áustria-Hungria, Alemanha e Itália, a Tríplice Aliança. Né? E em 1902, também não me lembro, gente, é muita informação, 1902, 1904, vou colocar aqui também, foi firmado a Tríplice Entente. Essa Tríplice Entente, ela era formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. Pela França, Inglaterra e pela Rússia. Uma aliança até um pouco assim, né? É engraçada, porque a Rússia é um país muito exótico, apesar de que era um império na época. Então, assim, Inglaterra, França e Rússia. Era a Tríplice Entente. E a Tríplice Aliança era a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Tá ok? Esses dois grupos antagônicos. Tá ok? Então, a Alemanha declara guerra à Rússia, porque a Rússia ela começou a invadir a Áustria, que era uma aliada dos germânicos, dos alemães. E pede que a Alemanha pede que a França se mantenha neutra nesta batalha entre Rússia e alemães, porque a Alemanha também faz fronteira com a França. E para que a Alemanha não ficasse em duas frentes de batalha, tanto ocidental quanto oriental, a Alemanha pede que a França se mantenha neutra, ela pede, né, a neutralidade da França. E a França não atende esses pedidos, né, para que ela venha ter só uma frente de batalha, que é a frente oriental com os russos. Só que a França não atende esses pedidos da Alemanha e declara guerra à Alemanha. Contudo, mesmo diante dessas diversidades aí, quer dizer, a guerra já toma proporções mundiais e não tem mais jeito em 1914, né? A partir de agosto de 1914, a guerra já toma proporções mundiais e já começa a sair as manchetes nos jornais anunciando o temor, o medo da guerra, que já era um caminho sem volta. Só que a Alemanha e as demais nações, a Rússia, a França, principalmente a Alemanha, pensavam que esta guerra ela não duraria muito tempo, que rapidamente os jovens soldados iriam voltar para casa e passar o Natal com suas famílias, o que não é verdade. A guerra se mostrou longa. Né? Eles tinham uma ideia romancizada da guerra, né? A guerra, a luta, eles... Naquele tempo não se tinha uma ideia muito clara de guerra. Lembra que a Europa estava em paz há cerca de 43 anos, né? Então não se tinha aquela ideia de guerra. Se via guerra pelos quadros dos pintores, né? Aqueles guerreiros com as espadas, aquela idealização romântica. E os jovens partiram com essa premissa no coração, pensando que iam voltar antes do Natal para suas casas, mas foi um grande engano, né? A guerra durou, né, 4 anos, 3 anos e meio mais à frente, né? 4 anos no geral, no total. Então a guerra se mostrou muito duradoura. E
A Alemanha, então, de uma forma estratégica, ela decide invadir a Bélgica para chegar mais rápido a Paris pela Bélgica, e quando ela invade a Bélgica, ela comete diversas atrocidades de guerra, e a Inglaterra, aí sim, ela entra efetivamente na guerra, porque ela toma as dores da Bélgica, porque a Alemanha não respeitou a neutralidade belga. E a Inglaterra, então, entra no conflito. Então, a Alemanha se vê cercada tanto no lado ocidental quanto no lado oriental. E nisso também o Império Turco-Otomano depois entra, né, do lado das forças centrais. As forças centrais são a Tríplice Aliança, né? A Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, também chamados de potências centrais também. Elas também eram chamadas assim, a Tríplice Aliança, também eram chamadas de potências centrais. E o Império Turco-Otomano entra depois do lado das potências centrais, a Grécia, né, os Estados Unidos e até o Brasil em 1917 entram do lado das potências da Entente, né? E então a guerra vai tomando proporções efetivamente mundiais, né, de escala mundial.